Existe um cofre. Ele não está em nenhum banco. Não pertence a nenhum bilionário. Não é de nenhuma corporação. Ele pertence a um país de apenas 5 milhões de pessoas, menos que o estado do Pará. E dentro desse cofre, há mais dinheiro do que o Brasil inteiro produz em um ano. Estamos falando de 2 trilhões de dólares americanos. Em reais? Mais de 12 trilhões. E quase ninguém no Brasil sabe exatamente como esse dinheiro foi acumulado, como ele é investido e o que ele tem a ver com você. Para entender o que é esse fundo, você precisa voltar para 1969. A Noruega era um país simples, economia modesta, povo trabalhador. Nada de extraordinário no cenário mundial. Até que geólogos encontraram algo no fundo do Mar do Norte, uma das maiores reservas de petróleo já descobertas na Europa. Do dia para a noite, a Noruega tinha uma riqueza gigantesca nas mãos. E foi aí que começou o teste mais difícil que um governo pode enfrentar. O que fazer com tanto dinheiro de uma vez? A maioria dos países que passam por isso fracassa. Tem até um nome para isso: maldição dos recursos naturais. Você olha para países como a Venezuela, a Nigéria, o Congo, todos ricos em petróleo ou minerais, e vê o mesmo padrão: corrupção, inflação, desigualdade, colapso econômico. O dinheiro do petróleo destruiu mais países do que construiu. Mas a Noruega fez diferente. Radicalmente diferente. Em 1990, o parlamento norueguês tomou uma decisão que vai parecer absurda para qualquer político brasileiro. Eles criaram uma lei que proibia o governo de gastar o dinheiro do petróleo. Não uma sugestão, uma lei. O Fundo Global de Pensões do Governo, conhecido mundialmente como o Fundo Soberano da Noruega, foi criado com uma missão simples e brutal: guardar esse dinheiro para as gerações futuras. A regra é a seguinte: todo o lucro que o governo norueguês recebe com o petróleo vai direto para o fundo. E o governo só pode gastar, por ano, no máximo 3% do valor total do fundo. Não mais. Não importa se tem eleição. Não importa se tem crise. Não importa se o partido mudou. A regra é a mesma, sempre. O primeiro depósito foi feito em 1996. Eram apenas 2 bilhões de coroas norueguesas. Hoje, 30 anos depois, o fundo vale mais de 21 trilhões de coroas. Isso representa um crescimento de mais de 1000 vezes. Pensa comigo: 5 milhões de pessoas, 30 anos. E um cofre que hoje vale mais do que o PIB inteiro do Brasil. Mas guardar dinheiro parado não basta. O que a Noruega fez foi ainda mais inteligente. Ela contratou gestores profissionais para investir esse dinheiro no mundo inteiro. O braço gestor do fundo se chama Norges Bank Investment Management, o NBIM. E eles têm uma estratégia muito clara. 71% do fundo está em ações de empresas ao redor do mundo. Isso significa que o fundo norueguês é sócio de mais de 7.000 empresas em 60 países diferentes. Entre elas estão Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon e Alphabet, as maiores empresas do planeta. Em média, o fundo detém 1,5% de todas as empresas listadas em bolsa no mundo inteiro. Parece pouco? Pense assim: toda vez que você usa um iPhone, uma parte ínfima desse lucro vai parar no cofre da Noruega. Outros 26% estão em renda fixa, títulos de dívida de governos e empresas ao redor do mundo. O restante está em imóveis e infraestrutura de energia renovável. Em 2025, o fundo registrou um lucro de 247 bilhões de dólares americanos em apenas um ano. Para ter noção, isso é mais do que o orçamento federal do Brasil inteiro.
em um ano. E o rendimento médio das ações foi de 19,3% em 2025, impulsionado pelo boom da inteligência artificial, com Nvidia e Apple disparando. O CEO do fundo, Nikolai Tangin, disse que os setores de tecnologia, finanças e materiais básicos foram os grandes destaques do ano. Agora vem a parte que pouquíssimas pessoas sabem. O fundo norueguês investe no Brasil, e investe pesado. Mais de 120 ações brasileiras fazem parte da carteira do fundo. Entre elas estão nomes que você provavelmente conhece: Petrobras, Itaú, Bradesco, Ambev, Magazine Luiza, WEG, B3, Banco do Brasil e dezenas de outras. O maior investimento individual no Brasil é na Petrobras, quase 880 milhões de dólares americanos. Isso mesmo, a Noruega, que ficou rica com seu próprio petróleo, é uma das maiores investidoras da nossa Petrobras. Mas nem tudo é aceito. O fundo tem um conselho de ética rigoroso. Em 2020, ele excluiu Vale e Eletrobras da carteira por problemas ambientais e de direitos humanos. Não é só buscar lucro, é buscar lucro dentro de regras muito claras de sustentabilidade e governança. E tem mais. Em 2025, durante a COP30, a Noruega anunciou um aporte de 3 bilhões de dólares americanos no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, ligado diretamente à proteção da Amazônia brasileira. O maior fundo do mundo, feito com dinheiro de petróleo, financiando a preservação das nossas florestas. Contraditório? Talvez. Estratégico? Com certeza. E o Brasil? O Brasil também tentou criar seu fundo soberano. Em 2008, o governo criou o Fundo Soberano do Brasil com aporte inicial de 14 bilhões de reais. Era uma oportunidade histórica, especialmente com o pré-sal sendo descoberto naquele mesmo período. Mas em 2018, apenas 10 anos depois, o fundo foi dissolvido. O dinheiro foi usado para pagar dívidas públicas. Acabou zerado. Enquanto isso, a Noruega, com metade da população do estado de São Paulo, acumulou 2 trilhões de dólares americanos e continua crescendo. Qual é a diferença? Não é o petróleo. O Brasil tem muito mais petróleo do que a Noruega. A diferença é uma coisa só: disciplina institucional. Uma lei que ninguém consegue quebrar. Uma regra que sobreviveu a governos de esquerda, de direita, a crises, a recessões. Na Noruega, o fundo é blindado da política. No Brasil, ele virou política. E essa é a lição mais cara que o maior fundo do mundo nos ensina. Não sobre investimentos, mas sobre o que separa países que constroem riqueza, de países que destroem riqueza antes mesmo de ela existir. O cofre da Noruega não é apenas uma história sobre dinheiro. É uma história sobre escolhas, sobre o que acontece quando um país decide pensar em gerações e não em eleições. Nos próximos vídeos deste canal, você vai descobrir muito mais. Quais são as regras rígidas que impedem qualquer político norueguês de tocar nesse dinheiro? Como o fundo decide quais empresas comprar e quais banir? E o que você, como investidor individual, pode aprender com a maior máquina de acúmulo de riqueza que o mundo já criou? Se esse vídeo abriu sua cabeça, inscreva-se no canal, porque o que vem nos próximos episódios é ainda mais revelador. Esse foi o Cofre da Noruega. Nos vemos no próximo vídeo.